Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Baião de 2 de volta com mais um programa inédito. E o nosso inédito vai ao ar. Que horas, Dadai? Sempre na terça-feira à noite, às 9h30, né? 9 horas, 9h30 da noite. 9h30 da noite. E aí você tem um novo programa, um novo formato, né? Um programa menor, mais enxuto, mas com 2 edições inéditas, ou seja, 2 temas inéditos por semana. Uma ideia do nosso novo diretor, o Kenji. Direto do Japão para o Brasil, para Bahia, para Itabuna. Exatamente. Tá famoso o Kenji, viu? Não aparece. É Lombardi, da TVI. Ele só tem as ideias lá, ó, mas fica de trás das câmeras. E também nas redes sociais. A gente está direto com você no Facebook, inclusive nas lives do Facebook. Nos acompanhe por lá. Também estamos no YouTube, estamos no Instagram, mas para acessar a gente em todas essas plataformas, acesse nossa página na internet, que é a tviplay.com.br, tviplay.com.br. Como também você pode assistir aos programas anteriores entrando direto no YouTube. TVI Baião de 2 já entra direto também. Assiste os programas. Mas também acompanha a programação da TVI toda, tá toda legal. A gente está aqui, inclusive, para ouvir você e ouvir sua crítica e sugestão. O programa de hoje é um programa novo, hein? Com as ideias novas. Vamos manter contato com um amigo, né? Um telespectador, uma pessoa de uma capacidade intelectual interessante e que vai revelar uma polícia diferente. Talvez uma polícia que poucos enxerguem. Segundo Jailton, ninguém vê, mas eu achei que ficou ruim. Não, assim, a polícia a polícia que ninguém vê. Porque, assim, é um outro lado da polícia. Mas a gente não vê? E por que ninguém? É até para dar nada disso. Uma curiosidade maior. Que poucos veem. Para o tema. Pelo seguinte, o que é que nós sempre vemos? Nós temos uma mania terrível de sempre olhar o lado defeituoso do outro, né? E a mídia, a imprensa, a televisão, as mídias eletrônicas, me parece que não gosta, eles não gostam muito de notificar coisas boas. Por quê? Porque miséria dá Ibope, sangue dá Ibope, tragédia dá Ibope, desgraça faz sucesso. Então, quando aparece, eu acredito que assim, a polícia é uma classe trabalhadora tão massacrada, Dadai, que gato e cachorro, claro que entre aspas, porque gato e cachorro são animais maravilhosos e amorosos e verdadeiros, né? Só mete a bomba. Por isso que nós pensamos nesse tema, o lado da polícia que ninguém vê. Porque também na polícia, enquanto profissional da polícia, existem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, pessoas competentes, e que a população não enxerga isso na sua maioria das vezes. Na maioria, não. Na maioria das vezes. A minha questão é o ninguém aí, mas tudo bem. Deixa eu começar para falar com vocês, porque eu quero que vocês conheçam o nosso convidado, sobre a polícia. De algum modo, a polícia militar, ela sofre muito com um estigma, que é assim, quando a polícia militar cumpre seu dever e salva vidas, ninguém sabe, ninguém viu, e durante todo o ano, todos os dias, todas as horas, a polícia militar está nas ruas tentando nos proteger até de nós mesmos. E também morrendo, agora, né? Por outro lado, há uma outra polícia que é menos vista ainda. Há uma polícia ligada ao cidadão comum, ao civil. A polícia civil que está ligada à Secretaria de Segurança Pública, que cuida de várias coisas. Pericia, cuida do seu documento de RG, cuida de uma série de funções que a gente nem conhece. Para falar um pouco disso e ser o nosso exemplo de profissional a quem a gente quer, através dele, homenagear todos os outros que se dedicam, que estão aí, nós temos que conversar com Durão, que está num link aí ao vivo com a gente. Durão, você já nos ouve, nos há? Já sim, ouço, a gente está sem retorno tô vendo, aqui, tá tudo ok. mas eu acredito que ele está nos ouvindo lá. Durão, você nos ouve? Estou bem, estou ouvindo bem. Muito bem. Esse é Durão, tá vendo? É casado, então não fique fazendo charminho aí não, porque sua mulher tá vendo, viu? Durão, nos dê a honra de você se apresentar para a comunidade que nos assiste. Quem é você? Por que você decidiu ser policial? Conta um pouco da sua vida. Meu nome é Alberto Durão. Eu sou um ex-aluno de Jailton e de Adailson. Foram momentos importantíssimos na minha formação,
na questão daquelas aulas maravilhosas de instigar, né, nos instigar a refletir, a raciocinar. E isso, com certeza, foi muito importante na formação, minha formação e de vários outros colegas. Eu sempre vi a Secretaria de Segurança Pública como uma importante secretaria no combate à impunidade e também na questão de transmitir um certo equilíbrio social. Então, eu sempre vi também aquelas produções norte-americanas, europeias, de como se fazia uma polícia investigativa com muito mais qualidade. Então, hoje eu me tornei um perito em papiloscopia. Para aqueles que nos escutam, somos peritos em identificação humana, né, através das impressões digitais, do retrato falado, das projeções de idade, projeções de envelhecimento, rejuvenescimento, projeções de disfarces. E, baseado nesse trabalho, estamos tentando melhorar o índice de elucidação de crimes, né, desses crimes que tanto assolam o nosso país. Que legal isso. Rapaz, Eu não sabia nem que significava. não, na verdade o povo nem sabe o que significa isso, porque é o que eu falei, é o lado da polícia que ninguém vê e ninguém sabe, e que também não está na mídia. Ô Durão, você tem quantos anos na polícia? 10 anos. 10 Muito anos bom. já. 6? Eu fiz o concurso assim, garoto, né? Eu fiz concurso com 25 anos. Então, eu já posso dizer para vocês que já vi de muita coisa na vida, através desse trabalho. Não, ô Durão, eu tenho uma pergunta para começar o programa, que é uma pergunta meio Cabulosa. polêmica. Durante muito tempo, as pessoas falaram que a profissão do policial é muito perigosa, é cheia de... Sabe? Porque eu também considero que vocês são meio que heróis, sabe? Receber um salário para salvar a vida de quem nem quer ser salvo. Porque muitos não querem nem ser salvos. Mas assim, sempre houve um estigma de que a mãe não quer, o pai não quer que o filho seja policial. Você tem uma filha, ou um filho. Se Ainda não tem, imagine um filho. Você gostaria que ele fosse policial? Hoje eu gostaria. Agora, eu com certeza, baseado nas minhas experiências, eu faria observações, né? Por quê? É um trabalho que lhe expõe ao risco, sim. Agora, quando a gente adquire um objetivo, acerta um objetivo, cumpre aquela meta, realmente ele é uma coisa muito satisfatória, uma coisa que traz, sabe, você produzir o bem, você tentar combater crimes, promover justiça social, com certeza ele transforma, né? Então é uma profissão difícil porque ainda nós não vivemos num país onde, nós vivemos numa execução pública, pessoal, ainda precisa ser tratado com mais seriedade, né? O reflexo disso você vê entre os candidatos, esses candidatos presidenciáveis, por exemplo. Eu vejo uma grande preocupação com segurança pública, mas eu ainda não vejo um debate tomando conta da sociedade, onde a gente possa, por exemplo, discutir por que a Polícia Civil ou a Polícia Federal elucidam tão pouco. Então, esse tipo de dilema, esse tipo de discussão, que eu estou trabalhando para que esses assuntos tomem conta das discussões modernas. Por que a gente elucida pouco, com tanto trabalho? Então, eu acredito que não esteja numa discussão em trazer a sociedade para debater esse tema, assim como vocês estão fazendo. É isso. Ô Durão, enquanto a sociedade não se envolver com o trabalho que vocês desenvolvem, fica parecendo que a polícia está num polo, a sociedade está no outro. E geralmente a gente termina esquecendo, a maioria da população termina esquecendo que é a polícia que nos protege.
que é essa polícia que é tão massacrada, que é tão falada mal, que nos protege. E só ela pode nos proteger de tantas outras arguras da vida que acontecem no dia a dia. Ô Jair, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o intervalo e eu queria que Durão, durante o intervalo, se preparasse, porque eu queria que ele assumisse a secretaria, o Ministério de Segurança Pública e apresentasse para a população, se ele fosse o ministro, se ele fosse o responsável pela segurança pública no Brasil, qual seria a primeira medida de nosso ministro Durão? Então vamos sonhar um pouco, depois do intervalo. Temos um convidado especial, né? O nosso amigo Alberto Durão, diretamente de um link aí ao vivo, está nos brindando com sua presença. Alberto, eu sei de sua competência, sei de sua honestidade, integridade, porque você é um menino que eu acompanho há alguns anos, não precisa dizer a data, porque também isso não interessa a ninguém. Que bom que você agora disse a sua idade, meu filho. Você é um pré-idoso. E eu sei que você tem ideias, tem propostas. Seria até um bom candidato aí, um bom candidato para deputado. Assim, por exemplo, quando ele falou assim, você não vê nenhum político presidenciável apresentar, na verdade, um projeto sério de segurança pública para o Brasil. A gente quer ouvir o dele. Não é? No bloco anterior, eu fiz uma proposta para Durão, Sim. Que foi que se ele fosse responsável pela segurança pública do Brasil, qual seria a primeira medida dele? A palavra é com você, filho. Antes de responder esse importante questionamento, eu queria que você me achasse como seu aluno, meu aluno, porque eu tenho o prazer de ter sido aluno de vocês dois. Muito obrigado. Agora observe, eu sou para deixar as pessoas entenderem, permitir essa compreensão melhor. O papiloscopista é aquele profissional que investiga crimes baseados na interpretação, leitura, coleta, tratamento de imagens de uma impressão digital. Se a gente chegar numa cena do crime hoje Houve um problema, acho que na internet o sinal caiu. Tecnologia é isso aí. A gente teve uma quedinha no sinal, mas a gente deu para entender que essa preocupação dele em explicar que a polícia tem tecnologia, desenvolve tecnologia, inclusive para poder resolver crimes. Há um trabalho da polícia que é silencioso e invisível, que é esse, né? A pessoa imagina assim, mas fulano matou e está aí solto. Boa parte da justiça é feita pela polícia. O judiciário, ele vai julgar, ele vai fazer avaliação, vai condenar, mas com base em dados de uma perícia. E o que é interessante, Dadai, é que assim, o corpo fala, né? Literalmente, mesmo o corpo morto. Acho que voltou o link. Né? Mesmo o corpo morto fala. Né? E é esse trabalho de identificar vida no corpo morto, toda a trajetória do acontecimento criminal, que o perito vai ter que construir isso através das provas periciais para poder elucidar o crime. Mas não só o corpo morto, não. Não, estou falando aí o corpo morto. Também. Do cadáver. É isso que eu estou falando em cadáver, literalmente. Mas tem outros crimes, né? Sim. Mas a gente conseguiu restabelecer aí o nosso link com o Durão? Nosso convidado? Não? Então vamos seguir. Vamos. Uma questão que eu acho importante, viu? Nos últimos anos, a gente percebeu que a polícia, ela tem uma espécie de onisciência, onipresença, melhor dizendo, onipresença. E aí ficou bem claro nas greves. Na greve da polícia, no Espírito Santo, na Bahia, ficou claro, sabe o quê? Sim. Que o bandido sabe que a polícia, mesmo não estando fisicamente estabelecido, eles têm a certeza de que aquele policial vai estar lá. Então, de algum modo, nós seguramos a ação do criminoso apenas pela convicção de que é possível que a polícia apareça. Nós vamos dar um intervalo rapidinho, porque nós vamos restabelecer nossa conexão aqui. Com o nosso convidado. E a gente volta daqui a pouco. Aguarda aí, daqui a pouco a gente está aqui. Estamos de volta aí com o programa, agora de novo com a conexão aí com o nosso convidado de honra, não é o policial perito, o Durão, a gente chama de Durão, mas é Alberto Durão.
ele falava sobre qual seria a proposta dele para segurança pública, caso ele fosse responsável por esse setor no Brasil. De novo, a palavra é tua, Durão. Pessoal, eu acredito que a segurança pública ela deve ser moldada, né, em cima de resultados. Se vocês forem perceber pelo molde brasileiro, tanto os melhores agentes quanto os não tão bons ganham os mesmos salários. Então eu acredito que a gente precisava trabalhar também sob uma perspectiva de produtividade em cima de solução de casos, de resolução de crimes. E isso o governo, né? O governo e a sociedade precisava internalizar isso, que a gente precisa ter agentes que trabalhem com eficiência e sejam eu acredito nesse tipo de segurança pública, numa segurança pública eficiente que produza resultados. Eu acredito, pessoal, num tema que está sendo discutido agora inicialmente, mas vocês vão falar muito, que é chamado ciclo completo de polícia, onde os agentes eles entrem com os cargos mais baixos e ascendam na polícia sob uma perspectiva de produtividade, de formação, formação de especialização, mestrado e doutorado, e aí sim você ia ocupando os melhores. Com certeza a gente daria muito mais resultados diante do comparado ao modelo. Ô Durão, na verdade então o que falta na polícia é um plano de carreira? Ah, falta muito. Também. Mas eu acredito, pessoal, que, por exemplo, eu acredito também que o que falta para a gente não é só um plano de carreira melhor. Eu acredito que a estrutura precisava ser reformulada. Para vocês terem uma noção, Polícia Civil e Polícia Militar só é visto, eu acredito, em pouquíssimos países do mundo, para não dizer em 2 países do mundo, entendeu? Então eu acredito no ciclo completo de polícia. Eu acredito que o policial ele deve se qualificar sempre e ele deve estar lotado naquela área onde ele tenha maior similitude com relação às suas formações específicas. Você vê a unificação da polícia, seria uma solução para a melhoria da qualidade da polícia no Brasil? Desmilitarizar. O ciclo completo, ele é discutido sob duas perspectivas, tanto numa unificação, tanto também, ou então no ciclo completo na Polícia Judiciária, que seria na Polícia Federal ou na Polícia Civil. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, porque está um pouco, assim, é muita informação de vez num espaço de tempo pequeno. Mas, por exemplo, no Brasil existem 2 carreiras que estão em constante conflitos, que é a carreira dos peritos criminais e dos papiloscopistas peritos ou papiloscopistas policiais civis ou federais. Para vocês terem uma noção, essas carreiras elas estão lotadas nos departamentos de polícia científica, mas eles através de seus sindicatos não se entendem, né? E estão literalmente em conflitos. Então, eu não acredito numa polícia que possa permitir conflito entre as carreiras. Isso implica diretamente a solução de crimes. Imagine os peritos em DNA entrando em conflito com os peritos em digitais. Então, eu acredito, pessoal, que o modelo de polícia precisa ser repensado. Eu acho que você tocou num ponto importante. Importantíssimo. O setor público, de modo geral, precisa ser repensado, né? Você vê que você está falando de uma realidade aí que também é comum na educação. Você tem níveis. É como se o professor de um instituto federal fosse especial e melhor do que um professor do instituto estadual ou de uma instituição de ensino, né, estadual. É como se o professor que forma o estudante na educação básica fosse menos importante do que aquele que está na universidade. Perfeito. Até a questão da isonomia salarial, que eu considero um absurdo o policial federal ter salários altos e, né, justos, não estou questionando isso, e o profissional civil e militar não. A equiparação salarial é uma demanda dentro da Polícia Civil, Durão? Mas é isso que eu estou dizendo. Quando a gente pensa, pessoal, no ciclo completo, o ciclo completo,
todos entrariam na mesma hierarquia, No mesmo nível. no mesmo nível, e ascenderiam aqueles que oferecessem os melhores resultados. Porque aí você evitaria o conflito entre as carreiras, entendeu? Então, os abismos, vocês não podem achar que policial ganha pouco. Policial ganha bem, mas é importante se notar quais são as carreiras dentro da polícia. Então, para vocês entenderem, existe um abismo salarial entre alguns tipos de peritos, entre o agente e os delegados. Então, pessoal, isso cria uma disparidade, um ambiente puramente não é democrático. Se vocês forem entender a polícia militar, por exemplo, eu tenho o maior orgulho de ser um cidadão e ter uma polícia militar como nós temos aqui no Brasil, no sentido de que eles são extremamente dedicados, trabalhadores, né? Não param. Mas, por exemplo, eu acredito que deve existir também uma democratização na polícia militar. Se vocês entenderem, os oficiais têm alguns tipos de privilégios, as promoções são melhores do que aqueles policiais que estão nas ruas, estão guerreando de fato e de direito. Então, isso cria abismos, isso cria situações altamente desestimuladoras. Então, esse tipo de diálogo é que eu não vejo ninguém debatendo. A sociedade ela não é atraída para esse tipo de diálogo. Para vocês terem uma noção, segurança pública é uma coisa séria no país, que eu vou dar um outro alarmante para vocês. Nós estamos no Setembro Amarelo, um setembro que nós estamos tentando trabalhar a prevenção contra os suicídios. Para vocês terem uma noção, existem policiais extremamente dedicados e se conflitam, né, com essa enorme burocratização dos serviços públicos. Esses caras vão ficando depressivos, esses caras vão ficando cada vez mais desestimulados. E para vocês terem uma noção, os policiais federais são um dos policiais os mais o que ocupa os índices, né, dos policiais que mais se matam no Brasil. Se vocês pegarem os dados estatisticamente comparando, né, claro, vamos comparar o universo quantitativo de cada instituição. Os policiais federais são os que mais se matam. Então, há alguma coisa errada nisso aí. Odrão, e é esse outro lado da história da polícia que a comunidade não sabe. Então, como todo profissional, em toda a sua área, em qualquer área, tem problemas, e problemas graves, e esses problemas devem ser resolvidos. Agora, para resolver esses problemas, tem que ser discutido pela sociedade, discutido nas mídias, discutido nas escolas, nas universidades, porque a polícia tem que se reestruturar no sentido de que mostrar uma imagem protetiva. E a polícia, tem gente séria na polícia. Então, por exemplo, casos como esse tem que ser discutido em toda a sociedade. Ô Durão, eu queria te agradecer muito aqui pela sua participação. Foi breve demais, mas a gente já quer deixar agendado com você outros momentos para que a gente possa ampliar essa discussão. De antemão, só para sintetizar, para quem está ligando a TV agora, a gente está conversando com Alberto Durão, um grande amigo nosso e uma grande figura dentro da Polícia Civil. A gente deixa aberto para você aí, você se despedir da gente, porque para nós foi uma alegria, uma satisfação e aprendizado, né? E é um tema altamente difícil, porque ninguém se discute essas coisas, né? Fique à vontade para se despedir e mandar seus abraços. Não, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? São oportunidades como essas que nos fazem, pessoal, levar a mensagem até a sociedade. A sociedade precisa nos ouvir. A sociedade precisa adentrar nesse tema e discutir. Sem a sociedade, pessoal, nós não temos força política de mudar nada. Nós não vamos mudar, entendeu? Então, eu acredito que essa oportunidade, ela é briosa, ela é única, e eu acho que daqui para frente a gente tem que começar a trazer a sociedade para esse tipo de discussão. Porque se a gente não enfrentar esse problema de forma séria, vai chegar um momento que nós vamos ter dificuldade de sair às ruas. Então, esse é o grande problema. Então, eu sou um militante das causas de segurança, eu trabalho com segurança na área de impressão digital e desejo muito que os meus índices de elucidação sejam melhorados.
né? Mas, pessoal, nós esbarramos também em dificuldades políticas. Claro que existem políticos que têm preocupação com esses fatos também, mas acredito muito no poder da mobilização popular. Eu acredito que se a gente discutir, a gente pode proporcionar uma estrutura de segurança mais humanizada. Eu acredito, pessoal, na polícia que menos mata, mas que mais soluciona e que pode prender e enquadrar a pessoa, facilitar esse trabalho para a justiça, para que ele possa ser punido diante de um ponto de vista legal. Eu acredito na polícia humana, mas porém eficiente e que proteja o cidadão. Ô Durão, agradecer muito por sua fala. Quero só acrescentar um detalhe. A gente precisa de uma polícia que menos mata e que menos morre, que menos é morta. Porque nós somos uma polícia também que morre demais na mão dos bandidos. Para você, meu agradecimento sincero, em nome da TVI, em nome da comunidade que assiste a gente infelizmente termina o programa aqui, mas a gente volta a discutir isso com tua participação. Fico demais agradecido e a gente conta tanta informação, né? Muita coisa para pouco tempo. A gente conta com você aí nas redes sociais, viu? Comente, debata e a gente com certeza vai estar de novo com esse nosso amigo aí para debater novamente a questão da segurança pública no Brasil. Um beijão, Durão, tudo de bom para você e com certeza voltaremos a falar. Ótimo, muito obrigado por tudo, pelo espaço e contem comigo. Vamos retomar o assunto. Beijão, querido. Um abraço, filho. Bye, bye, meu povo. Até o próximo programa com mais um de 2.